Pessoal, hoje a gente vai estar aqui com uma craque, que é a Ana Rossi, tá? Eu vou logo sendo... vocês sabem que minhas entrevistas são meio intensas, né? Essas coisas todas, mas eu vou logo ler um material que a Ana me mandou, tá? Deixa eu só ver aqui que está fazendo um ruidinho no microfone, né? Você está aí assistindo tudo ao vivo, faz parte. Deixa eu ver se é aqui comigo. Vou ver a configuração aqui do áudio. Tá cancelamento de eco. Então, vamos lá. Ana, se você souber, a Ana já está, mas ela ainda não está na tela. Se puder mutar o microfone um pouquinho, depois a gente volta com você. Bom, Ana Rossi é poeta, escritora, tradutora e professora da Universidade de Brasília. Legal, né? Meus pais foram PhDs no departamento de Geociências na Universidade de Brasília. Ela tem 5 livros publicados, dentre os quais 3 livros de poesia em francês. Nós, a Memória, 2007. Historiografias Primeiras, 2008. E Eternos Caminhos Efêmeros, 2018. Bom, para o pessoal do canal, você já conheceu um pouquinho da Ana. Para o pessoal da Ana, que admira a Ana, eu tenho vários livros de poemas publicados, CDs lançados, toquei na Europa, toquei nos Estados Unidos, tem prefácio do Caetano em meu livro, tem prefácio Rolando Boldrin, enfim, sempre na área da poesia, sabe? Publiquei livros de forma independente, não é, e tal. São uns 20 livros, eu acho. Mas dizia o Fernando Mendes Viana, o Anand publica muita merda, mas muita coisa boa também. Tá certo. Então vamos lá. Em português, ela publicou Eternos Caminhos Efêmeros, 2019, tradução sua. E seu primeiro livro de crônicas, 2021. Eu na medida de mim mesma. Vou fazer um poema hoje. Né? Que bacana isso. Eu na medida de mim mesma. 88 crônicas fantásticas, filhas da pandemia. Traduziu em 2022 poesia do pensador espanhol Miguel de... Aí, se eu pronunciar esse nome errado, depois a Ana vai me corrigir quando ela entrar na live. Unamuno, sei lá, aí ela me corrige. Deixa eu colocar ela, mas antes eu quero pedir para você se inscrever, ó, aqui nessa Tarja Azul, está passando todos os nossos veículos, nós somos número 1 no Google. Digite Cultura Alternativa, vem o nosso portal de notícias, vem a nossa TV, tem as nossas redes sociais, tudo número 1. Tá? E frente a milhões de resultados com a expressão cultura alternativa. Eu já estava esquecendo, eu fiz uma vinheta para o canal, olha aqui, deixa eu mostrar para você. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê cultura alternativa, aqui é a sua TV. TV Cultura é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa é onde você se vê, a sua TV.
Perfeito, eu também fiz um anúncio para divulgar os nossos veículos. Olha aqui, ó. E vou logo te avisando, ó, a internet no Brasil é meio complicado, então às vezes eu posso travar, às vezes a Ana pode travar, mas não sai do canal. Não sai do canal, fica com a gente porque vai ser um papo muito legal. Vou colocar agora a Ana aí, ó, mudar o layout aqui, vamos ver para cá. E aí, Ana, beleza? Boa tarde, Hernande Hall. Boa tarde, pessoal. Perfeito. Então vamos dizer assim, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Eu não sei a hora que você vai ver esse programa, não é? Então estamos a mil por aqui. Ana, você quer acrescentar alguma coisa além do que eu falei sobre você? Sim, já agradeço o seu convite. Dizer que eu estou no Instagram, História com Livros, todas as sextas-feiras, às 8 da noite, comentando livros, inclusive que não foram traduzidos, né? Uma das minhas áreas de interesse é a tradução, e também trazendo convidados diversos e variados, sempre nessa área de literatura, poesia, produção cultural. Então, convido vocês, História com Livros, no meu Instagram, _Ana Rossi, sexta-feira, 20 horas. Perfeito, Ana, sensacional. Vou dar uma olhada lá, hein? Vou abrir uma garrafa de vinho e assistir, tá, essa live. Ô, Ana, eu queria falar, vou logo dar o meu conceito, assim, eu sou um cara muito escrachado, muito conhecido, muito alternativo. Então, o meu conceito sobre poesia. Eu, por exemplo, tá? Hoje, eu acho que as pessoas, muitas delas que frequentam o nosso canal, quando eu escrevo uma matéria extensa, com lead, detalhada, pouco acesso. Ninguém lê e tal. Quando eu escrevo uma notinha, pô, mais acesso. Aí eu fiquei pensando e comecei a escrever poemas muito pequenos e publicar no Instagram. Por causa disso. Eu já fiz soneto, são 40 anos que eu estou escrevendo poemas, então eu já fiz de tudo. Mas atualmente eu estou nessa vibe, vamos dizer assim. Pequenos textos impactantes publicados no Instagram. E outra, um erro meu, agora é um erro meu. Eu fui na Bienal recentemente e vi que tinha muitos jovens comprando livros, mas eram aqueles livros de emojis, sei lá o quê, as coisas modernas e tal. Então, eu perguntei, fiz várias entrevistas e perguntei se os clássicos da literatura estavam sendo adquiridos. Quando custam muito barato, eles são adquiridos por causa do preço, tá? Mas eu vi muita venda de livros que a juventude gosta, principalmente pessoas emocionadas com autores que fazem sucesso no TikTok. Tá? Então eu queria um pouco que você falasse um pouco sobre esse tema que chama-se poesia, não é? A sua poesia, enfim, que você traduz, qual o seu conceito, suas ideias, tudo. A palavra é da Ana. Obrigada, Nandi. Olha, poesia é uma... Existem vários tipos de poesia. Existe aquela poesia mais longa, você estava falando de tamanho. Eu acredito, eu estou vendo uma mudança na forma de divulgação de poesia. A mídia social, as nossas mídias, elas vão impondo um formato, que é um formato que muita gente está se adaptando, já se adaptou. Então eu penso, você falou das gerações mais jovens, esse pessoal está muito antenado com tudo isso,
Então, realmente, no Instagram você tem aquele formato, que é um formato bem enxuto, bem sintético, e as pessoas estão publicando, sim, poesia. Eu acompanho, por exemplo, uma poeta, uma jovem poeta do Canadá, de língua inglesa. Ela é bem jovem, mas ela tem, assim, ela é poeta, ela faz performance, e ela usou muito esse período da pandemia para publicar os poemas dela com desenhos. São desenhos em preto e branco, um pouco como nanquim, como os chineses fazem, né? Quase uma coisa minimalista. E ela, então, está tendo muito sucesso. É a Rupi. São poemas bonitos que falam da atualidade, e são poemas curtos, enxutos, porque a tela do Instagram, ela pede essa concisão. Então, eu acho que hoje a gente está, com respeito à escrita e à divulgação dessa escrita poética, a gente está incorporando, ou já, muita gente já incorporou, essa maneira bem mais sintética de escrever. Entendo, mas eu queria que você falasse um pouco mais, como parece que você conhece muito da poesia, não só na América do Norte, na Europa e tal, como é que você tem visto esse gênero literário que aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente está no caderno B, por exemplo, da Folha de São Paulo, ou então do Estadão, geralmente ocupa menos espaço, você entende? Menos espaço, mas tem muita gente que no período pandêmico se tornou poeta da pandemia. Você está entendendo? Ou seja, eu tenho várias pessoas que eu entrevistei que começaram a escrever no período da pandemia. Você entende? Eu queria que você me dissesse, então, e se você também é autora de poemas, como é que está o teu texto poético? Se não, que você falasse do processo poético nas diversas regiões do mundo que você tem acesso. Então, o meu texto poético normalmente é um texto mais enxuto. Eu gosto desse formato enxuto. Eu passei por vários, eu escrevo há muito tempo, só que a decisão mesmo de publicar ocorreu na França, em 2007, e sempre eram poemas mais longos, poemas em versos livres, quer dizer, não tinha, por exemplo, você falou do soneto, né? Soneto é uma forma fixa. Eu gosto muito, por exemplo, do haiku, haikai, eu nem sei como é que se diz em português, mas que vem do Japão, que é também uma forma bem sintética. Então, a minha escrita hoje de poema, eu gosto dessa forma sintética, eu gosto desses poemas curtos, não desconsiderando as outras formas, mas eu gosto dessa forma poética, curta. Em relação à pandemia, a minha produção foi o meu último livro, que é de crônicas. Então, eu usei esse período, digamos, entre aspas, né, esse período de reclusão, para juntar os textos, porque eu sempre escrevi. Eu tenho vários textos em cadernos, desde diários que eu escrevia lá na adolescência, em francês primeiro, depois em português, depois em tradução. Então, para mim, essa questão da escrita, poesia, tradução, ela se mistura um pouco. Então, nesse caso, a pandemia foi para mim, devido a esse próprio processo de reclusão, né, obrigatória, ao qual nós ficamos, eu consegui organizar esse livro. E esse livro, ele traz textos também muito sintéticos e traz textos maiores. Mas sobre a questão da poesia, é isso. Cada vez mais eu gosto dessa forma sintética da poesia. O meu processo de escrita, ele vem se modificando. Eu percebo isso. Então, antes eu tinha poemas, estou falando de 20 anos atrás, poemas que ocupavam 3 páginas, aí eu ia discorrendo o pensamento, e agora não. Eu gosto de uma coisa mais sintética. Uma das coisas que eu gosto também de poesia é que quando conta uma história, não desconsiderando as outras formas poéticas, mas eu gosto muito disso, eu gosto de usar minúsculas, que isso é uma coisa bem do século XX, né, em relação ao Brasil, Haroldo de Campos fazia muito isso, usar também o espaço da página, o branco da página, né, os poetas modernistas franceses, aí eu falo do Baudelaire, do Rimbaud e do Valéry, eles também usavam isso, o Guillaume Apollinaire, aqueles poemas com fontes e tal, então eu gosto muito desse espaço da página,
página, e a telinha, voltando à questão da mídia, a tela me permite reelaborar isso nessa coisa mais enxuta. Como é que você trabalha? Eu trabalho super bem, já tem 40 anos que eu recito, declamo e tal poemas. E informo para você que está assistindo essa live que sempre que eu faço, tem um solzinho aqui, você vai ver aqui na minha cara, é porque eu estou aqui no meu escritório do poente. Então, às vezes, minha imagem vai ficar com uma imagem assim batendo aqui, mas é um sol, tá? É uma coisa legal. Então, o que acontece? Quando eu recito poemas num sarau presencial, eu utilizo sempre poemas de, no máximo, 10 versos. Por quê? Vou te contar por quê. Porque a pessoa que está curtindo o trabalho, quando tem 50 versos, você pergunta depois, o que ele está falando, hein? Aí a pessoa, rapaz, não sei não. Eu sei que eu vou bater palma para não ficar mal. Você está entendendo? Então, uma coisa é essa. Segunda técnica que eu uso, muito diafragma, muita pausa, muito olhar para todas as pessoas. Eu sou um ator, tá? Então eu queria, tá, que você, Ana, me dissesse como é que a Ana trabalha quando ela vai recitar, quando ela vai declamar, ou se ela não declama, não recita e contrata alguém, porque eu acho que você que escreve poemas e está assistindo essa live, saiba que ler é muito chato. Você perde a pessoa que está te assistindo. Você tem que ter ela com você, como eu fiz agora. Variei a tonalidade vocal, abri meus olhos, tentei mudar aqui a posição, posso fazer assim com a mão, ó. Você está entendendo? Então, é um processo onde você tem que prender quem está te assistindo. Qual o teu conceito, Ana, sobre isso? Então, eu gosto muito de falar de oralização do poema e de trechos literários. Para mim, isso agrega um valor. Então, quando eu gosto muito de declamar, por isso é que eu gosto de ler, né? Pegando aqui, por exemplo, eu separei uns livros aqui, esse livro aqui, que é um formato menor, então eu já gosto de segurar o objeto livro na minha mão, tá? Eu leio também no móvel, né? no celular, mas eu prefiro o livro, eu gosto do livro, da forma do livro, e eu respiro. Você falou da respiração, a respiração é fundamental. A voz tem que estar lá embaixo, então eu fiz teatro anos atrás, aprendi a colocar a minha voz. Se a voz fica muito assim, não dá certo. Então tem muitas coisas que a gente tem que observar e se conhecer. Eu acho, Anand, que você está tocando num ponto fundamental que pode ser também um complemento da questão poética, literária, que é a leitura em voz alta. A gente perdeu isso, a gente perdeu. E a poesia, no caso, ela vem dessa oralidade. Lá atrás, ela vem dessa oralidade. Então, a gente tem, eu aconselho sempre isso, leia o seu poema, até na confecção do seu poema. Leia para ver o que está funcionando, use a leitura como um recurso. E a leitura também é uma forma de divulgação. Então, você tem as pausas, você tem aquilo, isso aí que você acaba de dizer, o movimento, você pode modular com a sua voz. Isso é muito interessante, porque o sentido do poema, ele vem da sua oralização, no caso de uma declamação. Então, você vai, uma coisa trágica, uma coisa mais engraçada, irônica, sarcástica, trágica, dramática, você vai modulando a voz. Então, por exemplo, agora eu estou falando mais rápido, mas eu posso também, em função de um texto mais filosófico, mais... Então, eu vou modulando isso. Aí, o leitor fica, ele capta, o ouvido é que capta. Perfeito. Pessoal, não sai da live, que no final eu vou pedir para a Ana ler um poema dela ou declamar, se ela souber já recitar um poema há muito tempo, e eu vou fazer de improviso um poema para a Ana, tá? Sobre o que aconteceu nessa live. Então fica com a gente, tá? Fica com a gente, não vai embora. Eu sei que você está lotado, sua agenda está cheia, mas não sai daqui.
você vai poder ver esse lance impactante, vai poder me criticar, dizer, ele repete as palavras, ele é muito ruim. Fica aqui, fica aqui. Agora, Ana, eu queria te falar o que eu sei sobre tradução, tá? Estou mudando um pouco o tema, tá? E o que eu sei é o seguinte, na área literária, eu já entrevistei tradutores? Acho que não. Acho que não. Faz tempo, não faz muito. Não, tá, não. No Senado Federal, que eu trabalhei 40 anos no Senado, assessorando senadores, eu me lembro de ter contato uma vez com um tradutor, querido amigo, esqueci o nome dele, tradutor do Senado, sabe? E ele falou, porque eu estava querendo ver se minha filha, que tinha feito línguas nos Estados Unidos, poderia traduzir textos no Brasil para poder ganhar dinheiro. Aí ele falou do tradutor juramentado, do que não é juramentado, essas coisas todas. Eu queria entender um pouco disso. E sobre isso eu não vou falar, porque eu não tenho noção do que é. Queria que você falasse o seguinte. Primeiro, traduzir, por exemplo, um livro de um poeta francês, ou português, para o francês ou para o português. Nossa, deve ser uma barra pesada, porque a pessoa... Por exemplo, quando você fala assim, eu estou down. Down, no Brasil, é você estar triste. Aí você vai escrever, vai traduzir para o francês, aí eu estou... Down não pode ser, porque é uma palavra em inglês, né? Então eu queria que você me contasse essa história e também que ensinasse para quem está assistindo a gente e quer ser tradutor por profissão, o que ele tem que fazer e o que é a questão do tradutor juramentado, essas coisas. Então, Anandi, essa questão da tradução ela é bem complexa, então vamos por partes. Eu vou primeiro falar da questão, digamos, da tradução juramentada. O que é uma tradução juramentada? Tradução juramentada é uma tradução que tem uma certificação por parte de um tradutor, que tem um reconhecimento e que cobra um custo para fazer essa tradução. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o tribunal precisa de tradução. Então, muitas vezes eles pedem uma tradução juramentada, que é o quê? É aquela tradução feita por um tradutor juramentado. A gente consegue esses tradutores juramentados nas juntas de comércio, coloca lá no Google, junta de comércio, tradutor juramentado, tem de várias línguas, se for do português, está falando par linguístico, português, francês, francês, português, inglês, espanhol, enfim, todas as línguas, e até aquelas línguas mais distantes, né, do português. Então, isso é uma parte da tradução. São normalmente as traduções oficiais, diploma, registro diverso, você mora num país, muda, aí normalmente pede uma tradução juramentada, aí ela vem cheia de carimbo e tal, e você apresenta na instituição, organização que você pretende, onde você pretende dar entrada aos seus papéis. Essa é a tradução juramentada, tá? A outra tradução é a tradução literária. Bom, aí tem a técnica de várias áreas, mas vamos focar na tradução literária. Essa tradução literária, Ana, vejo como uma arte. E tem um método que eu sou professora de tradução na Universidade de Brasília, eu desenvolvi algumas questões importantes. Por exemplo, vamos aqui desconstruir o conceito de eu vou passar de uma língua para outra. Essa questão de passar, para mim, é uma coisa que a gente tem que colocar uma interrogação. Então, eu uso o verbo muito que o Haroldo usava, transcriar. É uma transcriação, porque você tem um texto literário, que seja uma poesia, um romance, e você vai reconstruí-lo. A ideia de transcriação é uma reconstrução na outra língua. Claro que você tem uma relação profunda com o original, porque não é um texto seu, então tem coisas que você não pode fugir, mas você tem ali uma questão de criação, de elemento novo que você vai fazer a proposta. Eu tenho um exemplo, você estava falando, eu procurei aqui, eu tenho um blog de poesia que eu alimentei durante uns 5, 6 anos,
É o Ana Poesia, poesia em francês, blogspot.com. Eu fiz um exercício de tradução do Arthur Rimbaud. Quem foi Arthur Rimbaud? Foi um poeta, né, desse movimento modernista francês, contemporâneo de Baudelaire, Valéry, na França, e ele escreveu um poema longo, esse é um poema em prosa, chama Mauvais Sang. Quando eu vou traduzir esse título, o título já é um problema de tradução, porque mauvais sang é uma expressão em francês que significa, bom, literalmente significa sangue ruim, mas significa também uma pessoa irritada, uma irritabilidade alta, mauvais sang, ele é de mauvais sang, ele tem sangue mau, entre aspas, né? Então, veja bem, se eu traduzir mauvais sang literalmente, eu vou criar uma coisa em português que não faz sentido, porque não é sangue ruim. O Mauvais Sang do Arthur Rimbaud, e eu inclusive deixei esse título para ser traduzido no final, são umas 10 páginas, é um texto muito longo, onde ele fala da raça que ele chama, não sou eu que estou chamando, da raça dos gauleses, ele fala da França, ele fala dessa história de mais de 10 séculos de monarquia, como é que se estruturou a França nessas terras, né, nos confins, digamos, da Europa, no oeste europeu. Então, essa questão da tradução, aí no caso, é uma expressão idiomática também em francês. Então, como é que você faz? Daí a questão da transcriação. Aí é o cabedal e o conhecimento do tradutor, da tradutora, para fazer uma proposta. Então, nesse caso, às vezes a gente fica num bico de sinuca, né? Fica sem saída, porque a expressão idiomática, ela tem uma ligação íntima com a língua aonde ela nasceu. Às vezes, línguas próximas, contextos culturais próximos, você pode ter uma semelhança, ou às vezes até expressão idiomática traduzida. Mas, por exemplo, eu morei na Turquia há 3 anos, em Istambul, aprendi o turco. Então, lá, eles falam, vou aqui dizer em turco e depois eu vou traduzir, bir insan, bir dil. İki insan, iki dil. Literalmente, uma pessoa é uma língua. Duas pessoas, duas línguas. Então, aqui o que eles estão querendo dizer é que quando você fala uma língua, você pensa de uma maneira só. Se você fala 2 línguas, na cabeça daquela pessoa tem 2 universos. Se você fala 3 línguas, na cabeça daquela pessoa tem 3 universos. Eu acho isso fantástico. E eu fiquei quebrando a minha cabeça. Falei, cara, como é que eu vou traduzir isso para o português? Então, são desafios, assim, a tradução para mim é uma paixão e um desafio total, porque você lida, eu sempre eu sempre junto a língua com a cultura. Então, para você entender uma expressão idiomática, para você entender um autor, você tem que entender da cultura desse país, do momento desse país, como é que em que circunstâncias esse autor viveu, quais foram os elementos biográficos que vão interferir nesse texto. Mas isso é uma pesquisa muito grande. Então, o caso, por exemplo, de Rimbaud, esse mauvais sang, é muito difícil, porque é uma expressão idiomática, e é uma expressão idiomática antiga, que hoje já não é falada, é conhecida, mas não é tão usada quanto era antes. Então, aí são pesquisas. Então, para mim é isso. A tradução, ela vem acoplada com a cultura, da onde aquele texto saiu, e aí tem uma identificação nesse processo de transcriação. Deixa eu te fazer uma pergunta que pode ser uma pergunta boba, tá? Mas veio na minha cabeça isso por esse momento de intolerância, esse momento de uma dicotomia muito grande entre as pessoas. Por exemplo, parece que é tudo, usando um pouco da linguagem do futebol, Fla-Flu, Corinthians e Palmeiras, parece que a coisa está meio assim na sociedade. Um tradutor, se ele for um militante de direita ou de esquerda, quando ele for traduzir, será que ele não pode dar um viés de tradução que seja ligado com suas convicções?
E aí essa tradução dele pode ser criticada, porque aquela palavra X ele colocou de um jeito, você entende que, enfim, não parece o jeito correto. Existe essa possibilidade? Se for uma coisa muito boba que eu estou perguntando, aí você pode dizer, Anand, não há essa possibilidade. Numa tradução, a correção, a lisura, não há essa possibilidade de você colocar um texto com um viés que contemple as suas convicções. Queria que você me falasse sobre esse tema. Esse tema é muito delicado. Você tem toda a razão de colocá-lo em pauta. É um tema muito delicado que eu vejo, aí eu vou falar no meu caso como é que eu vejo isso, tá? Não posso falar em nome de outros tradutores, cada um que fale por si, vou falar por mim. O que eu vejo aí? Eu vejo que o texto original, ele tem um escopo, todo texto tem um escopo. Aí a questão é mais ou menos assim, de conforto maior ou desconforto em relação às suas próprias ideias. E como é que você vai traduzir aquilo? O que eu acho difícil e complicado é você sair do escopo. Mas isso é uma questão assim complicada para os tradutores. A minha visão é que você não saia do escopo. Então, se o texto tem um espectro aí de significados, você tem que avaliar isso aí e decidir se você vai fazer ou não essa tradução. Mas ela existe sim. Por quê? Porque isso tem a ver com a questão da interpretação, não apenas, porque tem gente que pode fazer um fake mesmo e sair da interpretação. Mas é uma fronteira muito tênue, mas eu tenho elementos assim, para mim está muito claro até onde vai a interpretação e aonde começa o fake. Mas depende muito do tradutor. No meu caso, eu sempre gosto de considerar o escopo do texto original. Então, aí cada um tem que avaliar o que traduz, não é? Perfeito, perfeito. Agora vamos falar um pouco da arte da escrita. A gente já falou, né, no início, mas é só para falar um outro tópico. Por exemplo, eu escrevo matérias jornalísticas e poemas. Uma coisa e outra são totalmente diferentes. Na matéria jornalística, muitas vezes eu tenho que informar, eu tenho que botar o lead e tal. Aí aos 60, eu estou com 60 anos, eu cheguei e falei, chega deste troço, ainda bem que eu me aposentei do Senado, não preciso ficar fazendo textos e discursos conforme a orientação dos senadores, isso e aquilo, chega. Eu agora vou publicar um texto jornalístico e, no final, eu vou colocar a playlist do Spotify que me emocionou para escrever esse texto. E se eu quiser escrever um texto jornalístico poético, o problema é meu. Você entende? Eu já estou, graças a Deus, eu estou financeiramente, eu tenho meu suporte financeiro de funcionário público aposentado, eu posso fazer o que eu quiser. Bom, isso eu estou falando do seguinte. Você que está assistindo, eu acho que eu tentei escrever um romance. Aí tem uma técnica, pô. Tem uma técnica. Eu não consegui. Eu tentei escrever contos. Achei também que estava ruim. Crônicas eu achei interessante quando eu comecei a escrever, mas eu antes fui estudar um pouco da técnica. E também o poema, eu uso técnica para escrever o poema. Não é só emoção. Eu acho que você tem que estudar um pouco o gênero literário que você quer atuar para poder escrever. Então, eu queria, falando sobre a arte da escrita, já dei meu conceito, queria que a Ana desse o dela. Se é necessário esse casamento de técnica e emoção em certos gêneros literários, enfim, como é que você vê a arte da escrita? E você que está aí, lembre-se, eu tenho que fazer isso, que eu até anotei aqui, já estou atrasado, inscreva-se nos canais. Está passando aqui na tarja azul. E os canais da Ana vão estar na descrição do programa. Ela vai me mandar, você entende, um WhatsApp dizendo tudo que eu posso publicar e eu vou publicar na descrição do programa, vou copiar e colar.
tá? Copiar e colar, tá? Ana, eu queria que você me falasse sobre a arte da escrita para você. Então, a arte da escrita, a expressão que você usou, eu também concordo com ela, é uma arte da escrita. Nesse sentido, você tem vários gêneros literários, me restringindo aqui a questão da literatura e da poesia, você tem vários gêneros literários e cada um tem a sua técnica. A questão da técnica, ela é importante, mas é preciso um equilíbrio entre técnica e afeto, lirismo, sentimento, mas a técnica ela é importante. Agora, depende em que momento da sua vida e da sua relação com a escrita você se encontra. Por exemplo, se você começa a estudar só a técnica às vezes pode barrar você. Então, o que eu aconselho? Eu já fiz ateliês e oficinas de poesia, de escrita poética. Normalmente as pessoas são muito travadas, elas têm medo de escrever poesia, elas ficam com a mão ali sem saber o que fazer. Existem várias técnicas, eu quero contar uma aqui que vem dos dadaístas, movimento francês, que é a captação justamente do inconsciente, que é, você pega uma caneta. Aqui eu estou com uma lapiseira, que eu amo lapiseira, mas pode ser uma caneta, uma folha de papel, e você começa a escrever sem levantar a pena do papel. Essa é a técnica, digamos, bruta dos dadaístas, que é o quê? O que eles querem com isso? É você tirar a censura. Ai, meu Deus, escrevi errado. Ai, meu Deus, escrevi certo. Ah, essa frase não sei o quê. Eu botei a maiúscula. A regra gramatical. Não, você elimina isso, porque você não dá tempo da sua cabeça fazer a censura que nós temos em nós. Então, você vai escrevendo. Aí você escreve. Isso funciona muito bem para a poesia. É uma das técnicas. Porque o difícil, Anand, é você entrar nessa área, no caso da poesia. A poesia não é só uma técnica. Tanto é que muita gente que escreve, você fala, onde essa pessoa aprendeu? Como é que ela aprendeu? Ela aprendeu na família, às vezes é uma família onde se lia muita coisa, ou ela ouvia muita coisa, ela foi ler muita coisa. Então, ela tem um repertório que ela construiu na vida dela, que não é necessariamente só o repertório acadêmico. Eu gosto de citar os exemplos dos repentistas aqui no Brasil. Aqueles caras são fabulosos. Aquilo é poesia pura, improvisação. Cara, onde eles aprenderam isso? Na vida, na cultura, muitas vezes nas famílias. Os grandes compositores de samba raiz. Você fala, onde que eles aprenderam aquele batuque, aquela rima, aquele gingado? Eles aprenderam na família, no contexto, ali na comunidade. Então, esse aprendizado é um aprendizado que tem a ver com nossos afetos, com as nossas emoções, mas chega uma hora que, a meu ver, tem uma questão de técnica, sim. Mas a técnica, ela não, a meu ver, não pode se sobrepor à inspiração. Agora, não é qualquer inspiração, o que eu escrevo, tudo está valendo. Não, calma aí. Tem que depois pegar esse material e trabalhá-lo. Agora, eu tenho conversado no âmbito desse meu programa com vários poetas, inclusive aqui de Brasília, a gente tem uma produção grande de poetas de Brasília, e eu estou vendo a disparidade de processos criativos. Por exemplo, tem gente que fala assim, Ana, é uma confusão para mim, a palavra vem, eu vou procurar uma dor no sentido positivo. Tem outros que falam, não, a coisa eu sinto que ela vem, quando eu coloco no papel, é praticamente a versão definitiva. Claro que é sempre bom se reler, dar um tempo. No meu caso, funciona muito assim. A coisa sai, mas eu sei que está incubando. Então, nesse caso da arte, como é uma arte, não é uma técnica da escrita, a arte da escrita, ela demanda que cada um comece a entender seus próprios processos criativos, que são infinitos. No meu caso, ainda para finalizar sobre esse tema, eu faço um misto com a tradução. Então, como eu traduzo sempre de vários pares linguísticos, mas o meu par, assim, digamos, de conforto, de zona de conforto é o português e o francês,
tanto do português para o francês quanto do francês para o português. Eu valido muitas vezes o que eu escrevo quando eu traduzo aquele texto que eu fiz agora em português, eu traduzo para o francês. Aí o francês me coloca um problema ali, uma rima, uma sílaba maior do que o texto do que a palavra em português. Aí eu volto para o original, que eu considero original, que no caso é em português, e às vezes eu altero. Então, a tradução, o resultado em francês, ele estrutura também, tem uma conversa ali com o texto inicial. Mas é isso que eu posso dizer sobre a arte da escrita. É sensacional, pessoal. Façam mesmo, escrevam, porque é muito legal. É muito legal. Olha o momento de fofoca agora. A minha mulher chama-se Agnes Adussumili. E ela é muito prática, ela é muito objetiva, ela é muito assim, às vezes eu quero conversar sobre meu coração, sobre minha dor, aí ela fala, meu Deus do céu, não é, Nandi, tá bom, valeu, hoje você está emocionado e tal, ótimo. O que eu faço? Eu pego, existe um negócio sensacional que é a folha em branco, que é o texto. Porra, ali eu posso me dizer. Eu tenho feito textos que estão sendo publicados no Cultura Alternativa. Outro dia, a presidente do STF vai ser a Rosa Weber. E eu tive um momento com a Rosa Weber, onde eu fiz um trabalho no Café com Letras, extinto Café com Letras, e junto com a Lucimar Rodrigues, uma poeta de Brasília, ela era funcionária do, acho que STJ, não me lembro mais, e a Rosa Weber foi assistir o nosso show e ficou sentada ali. Aí a Lucimar falava assim, ela é a ministra, mas ela ainda não era do STF, eu acho. E eu ia contar isso, você entende? Num texto, no Cultura Alternativa, Lembranças da Rosa Weber. Quando eu escrevi recentemente sobre o Jô Soares, eu coloquei lembranças com o Jô Soares. Então aí algumas pessoas falaram, você conheceu o Jô? Eu falei, conheci pela TV. Você entende? Mas que eu tenho lembranças, porque eu tinha 155 quilos, hoje eu tenho 95. E aí eu lembrava de um personagem dele que ele dizia assim, ele conquistava as mulheres mais lindas e ele era gordo. Aí ninguém acreditava, falava, como é que se conquista? Ele dizia, porque eu tenho meu jeitinho, eu tenho meu jeitinho. E aí aquilo valorizou o meu amor próprio. Você entende? Foi uma coisa interessante isso. Bom, você pode escrever, faz muito bem. Agora, para terminar, a arte de ensinar. Vou te falar a minha experiência de ensinar. Eu só falei em palestras, eu nunca fui professor. Eu fui palestrante e tal, de temas que eu entendo. Quando eu entendo do tema, eu posso passar algo sobre aquele tema. Muitas vezes a minha forma de passar algo é fazendo com que o pessoal que está me escutando, eles participem. Às vezes eu provoco uma reação. Você entende? Para a pessoa, até para me malhar e tal, porque se a pessoa tiver comigo, eu nunca quero que a pessoa saia da minha palestra assim, passiva. Ou ela gostou demais, o cara é um gênio e tal, ou ela, porra, esse cara é um besta, ele deu a opinião dele. Eu sou muito assim. Vocês estão vendo aqui na entrevista, estou conhecendo a Ana hoje, tá? Mas estou encantado por ela e vou fazer um poema de improviso para ela no final do programa, com todo o que eu estou sentindo nesse papo, tá? Agora, essa é a minha técnica. Uma outra coisa, eu não quero perder quem está me ouvindo. Eu não quero. Então, se eu não entender sobre o tema que eu vou expor, aí eu vou perder, pô. Porque o cara vai me fazer uma pergunta e eu vou dizer, eu não sei. Você tá, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Aí você perde a plateia. Ana, eu queria que você falasse, meus pais, agora homenageando meus pais, o professor Bhaskara Rao, in memoriam, que foi professor das Geociências, e a professora Maria do Socorro, que ainda está viva, com 92 anos, eles se dedicaram intensamente a essa arte de ensinar. E eu me lembro que meu pai, indiano, ele foi dar uma aula e a pessoa foi assistir a aula de sunga, literalmente de sunga de banho de piscina. E ele falou assim, não, aí não.
Aí não dá para mim, eu sou talvez um cara antiquado, um cara sei lá de onde. Aí ele pediu para a pessoa sair, já estava num outro processo, não é que o aluno enfrentava. Eu tive notícias, entrevistei professores que alunos quebraram braço de professores porque deu uma nota baixa. Aí ele deu uma surra no professor e lasca-se, entendeu? Então meu pai resolveu sair da sala de aula e se aposentou da Universidade de Brasília nesse período. Minha mãe também se aposentou, mas num outro período, quando já tinha uma idade. Eu queria que você falasse então dessa arte e também, Ana, quando eu entrei para o Senado, eu ganhava quase igual aos meus pais, que estavam há anos dando aula. Eu não entendi aquilo. Me parece que há. Eu vou te dizer uma coisa, de repente você vai discordar, não tem problema. O Brasil, ele quer. Os políticos brasileiros, às vezes, querem o seguinte: quanto mais burro, melhor. Por quê? Porque é fácil você dominar pessoas que não questionam, que não leem, que não têm acesso a diversas ideias sobre um tema específico ou um tema no geral. É muito mais fácil. Você entende? Tanto que oligarquias políticas ocorrem, você entende, no Nordeste e no Norte, mas no Sul, para ser reeleito no Rio Grande do Sul, governador, cara, dá uma olhada na história, é difícil para dar com pau. Você entende? Ana, a palavra é sua sobre a arte de ensinar. Então, Anand, é uma arte mesmo. É, é uma coisa que eu gosto muito, reconheço que é muito difícil. Por quê? Porque, primeiro, o ensino é um comprometimento, da minha visão. É um comprometimento que aquele que tem um maior conhecimento sobre uma disciplina X, ele vai, durante um certo tempo, acompanhar, e aqui eu estou usando o verbo corretamente, acompanhar aquele que está aprendendo. Qual é o objetivo disso aí? É fazer com que essa pessoa que está aprendendo, que está ali naquela disciplina, naquele curso, a meu ver, é ela conseguir pensar. Essa questão de conseguir pensar, ela é muito complicada. Por quê? Porque tem muita gente que não quer que ninguém pense. Então, isso aí é uma questão política na sociedade. Por que que quando você entrou no Senado, você ganhava igual aos seus pais? Isso é uma decisão. Então, nós fazemos toda uma graduação, às vezes mais de uma, mestrado, doutorado, às vezes no país, às vezes fora, depois pós-doutorados. Então, cada um na sua área tem uma qualificação profunda. Só que a questão é que, a nível do país, não interessa muito. Por quê? Porque, no meu caso, a arte de ensinar é o quê? É tirar a pessoa da zona de conforto. Ana, eu sempre falo para os meus alunos, eu não quero clone, eu não me interessa o clone, o meu clone. Eu quero que você se aproprie, aí também o verbo apropriar é importante, você faça seu aquele conhecimento e depois você reorganize, porque no fundo, se eu for sintetizar a arte de ensinar, o que que é? É uma capacidade de estar no mundo. Então, se você consegue... os mineiros têm aquela expressão, amo expressão idiomática, acho que é a minha deformação de tradutora, o Tico conversando com o Teco. Quando o Tico conversa com o Teco, em vários níveis, você tem uma pessoa que entende das coisas, mas isso é perigoso. Uma pessoa que pensa, uma pessoa que sabe tomar decisões, uma pessoa que sabe por que ela faz isso ou aquilo, ou não faz. Então, a gente com a questão do ensino, a gente lida muito com isso, no fundo, colocar o professor, valorizar o professor, você está sinalizando o quê? Poxa, vamos criar condições, porque isso é uma coisa de uma geração, Anand, ninguém estala os dedos e forma ninguém. Voltei para o Brasil em 2011,
Eu era da Universidade de Brasília, fiz minha graduação aqui, depois eu saí muitos anos, fiquei 25 anos fora e voltei, um projeto de retorno bem consciente, as pessoas dizendo, por que você voltou? Cara, eu voltei porque eu precisava voltar, era aqui que as coisas aqui acontecem, aqui no Brasil, é aqui. Então, essas coisas assim, e eu estou muito tranquila com essa decisão. Então, nesse caso, é uma coisa de você tirar o aluno da zona de conforto. Eu penso assim. Tá, ok, vamos lá. Por que você pensa assim? Aí já não sei. Aí entra a questão. Você não sabe? Então seria bom você saber, porque essa sua atitude é que vai levar você a tomar algumas decisões. E às vezes você tem decisões na vida, você sabe, eu sei, muitos de nós aqui que estão ouvindo essa live sabem, a gente não pode retroceder. A gente faz e tem consequências aquilo que a gente faz. Então, assim, a arte de ensinar, para mim, é isso. Então, não é só dar uma lista em função do nível acadêmico, né? Que eu ensino também na pós-graduação. Não é só pegar uma lista de 20 autores, não, vocês têm que saber. É isso também, mas até isso você vai modulando. Mas é a capacidade de compreender um autor. Então eu falo, pessoal, deixa um pouco de lado o achismo de vocês, que às vezes vocês nem sabem de onde vem, né? Porque fulaninho, porque beltraninho. Você leu esse autor? Não, eu li o comentarista. Não, peraí, o comentarista já é uma interpretação. Vai. Eu tenho vários exemplos, assim, eu fiz desafios com os meus alunos. A graduação. Professora, eu não vou citar aqui nenhum autor para não criar polêmica desnecessária. Mas, assim, olha, porque eu acho que a tradução é isso, é aquilo outro. Legal. Qual é a sua explicação para isso? Não, porque o fulano, o teórico tal, assim, de tal país, disse isso, aquilo outro. Legal. Que livro você leu dele? Pois é, eu li um comentário, um resumo. Não, peraí. Volta o filme. Você me disse que você concorda com o tal autor. Como é que você vai concordar com ele se você nem leu? Então, vamos fazer aqui uma coisa. Você vai escolher um livro dele, e você vai, até o final do semestre você vai ler, você vai fazer uma resenha, a gente vai conversar. E o aluno fez. Isso é um caso verídico. O aluno fez, o aluno também topava a parada, né? E você tem que ter o aluno que topa a parada. Esse topou a parada e ele chegou e falou, professor, o que eu achava que ele dizia não era nada disso. Fulano, parabenizei, a gente estava no presencial ainda, apertei a mão dele, falei, aí nós estamos começando a ter um diálogo de fato. É isso, Anand, é isso. Então, assim, mas isso tem que modular em função do nível acadêmico, dos públicos, de uma série de fatores. Mas, em resumo, a arte de ensinar é tirar a pessoa da zona de conforto e fazer com que ela agregue valor ao que ela pensa. Perfeito. Agora, aquela conclusão, mas antes uma fofoquinha que a Ana, de repente, ela vai dizer assim, não, Ana, não tem nada a ver. Eu acho que ela morou na França, foi isso, Ana? Foi. Então, uma fofoquinha rápida. Eu fui muito pouco à França, mas 2, 3 vezes. E eu falava inglês, perguntando, e a pessoa respondia em francês. Aí eu não entendia coisa nenhuma. Ele me entendia. Mas aí ele respondia em francês e dizia, se vira, meu filho, para entender, porque a minha língua tem que ter respeito. É isso mesmo? É assim? Porque eu me lembro que eu passei perrengue. Eu não entendia nada. Aí eu comprei um aplicativo que traduzia na hora. Quando o cara falava, aí eu, valeu, então é isso que eu quero mesmo e tal, não sei o quê. Aí eu falava em português no aplicativo e traduzia para o francês. Parece que eles têm essa coisa de... Ele entende o inglês que eu falei, mas respondeu em francês. É verdade ou eu estou falando besteira?
Não, é isso sim. Digamos que em relação, depende muito de onde você vai. Se você for para Paris, digamos que a probabilidade que você tem de encontrar pessoas que falam inglês é maior. Mas quanto mais você vai nos recônditos da França, aí realmente a probabilidade é muito pouca. Mas a França tem essa questão da língua francesa, mas eu também modulo em relação às gerações mais novas. As gerações mais novas têm uma tendência a saber mais inglês, em função mais em Paris, mas falam mais. E elas têm uma admiração maior, talvez, pelos Estados Unidos, o que a geração de que viveu a guerra mais antiga não tinha. Então, isso, mas a questão, aí, porque o que você está me dizendo é o local, é o espaço da língua francesa. Eles têm sim isso. Tem várias questões, vários exemplos, a gente não tem tempo hoje, talvez uma próxima vez, de entrar nesse assunto, que é muito cômico também, para nós brasileiros, né? Mas tem sim, é isso mesmo, Anand. Bacana. Então, olha, eu digo para você que eu me apaixonei pela Ana, conheci agora nessa live, amei. Então, vou fazer meu poema, tá? E o meu poema vai ter o seguinte parâmetro, olha, o virtual e o real. Ela, traduzida para mim através de veículos virtuais, chegou e se impôs. Fez o seu texto e eu, como escravo da palavra, li. Ao ler, descobri que ela, além de virtual, tinha um imã incomensurável. E virtualmente eu me apaixonei. A imagem dela na fotografia é uma, ao vivo, vendo aqui na tela do meu celular, é outra. E ela provocou encantamentos em mim. E assim prossigo sem fim, filho, admirador e mago de Ana Rossi. Agora você. Agora você. Obrigada, Nandi, gostei muito da sua abordagem, eu gosto de coisa descontraída, mas falando de temas sérios, né? Eu sou... E o legal é que você me mandou o texto pelo WhatsApp, eu li na íntegra, ou seja, eu fui um escravo do texto. Eu até coloquei uns negocinhos no meio e tal, não sei o quê. Aí depois, através da tela de um celular, e tem um contraponto entre a foto que você mandou e o que eu estou vendo aqui, né? Aqui tem óculos e tal, a coisa toda. Na foto tá toda produzida, o caramba, aquela coisa toda. Então eu quis botar nesse texto poético, que pode ser um contraponto entre a poesia pura ou a prosa poética. Você está entendendo? Eu quis colocar essa magia. Agora, Ana, eu queria que você lesse o poema e colocasse, obviamente, tudo que você quiser. E eu já aproveito para me despedir de você. Você é fundamental para o Cultura Alternativa. Você é fundamental para a TV Cultura Alternativa. Aqui embaixo está passando todos os nossos contatos, inclusive o meu WhatsApp, o meu e-mail. Faça sugestão de pautas. Aqui é a sua TV. Nós queremos abordar diversos temas, não é só arte e cultura, não. Temas na área da economia, temas na área empresarial, tudo a gente quer abordar aqui no canal. Ana, a palavra é sua, para você falar o que quiser. Uma sugestão, Anand, então, de pauta, é a questão do management. Eu andei lendo muito isso, sobre a questão das competências, hard skills e soft skills. E eu estava lendo nos cadernos do Estadão de São Paulo, justamente que cada vez mais grandes empresas estão contratando e valorizando as soft skills, que não é só o técnico aquele e tal, ele precisa entender o mundo para conseguir, inclusive, se eu estou falando de multinacional, por exemplo, entrar em multinacionais onde você tem hoje
por exemplo, a questão do brainstorming, você tem gente de várias culturas, de vários países. Você precisa entender isso. Então, talvez um tema aqui seria soft skills, hard skills, na questão do management. Eu acho que hoje é um tema importante, inclusive para empresas, né? Não só, instituições em geral. Bom, dito isso, eu vou ler, esse é o meu livro Eternos Caminhos Efêmeros, que eu publiquei, eu traduzi ele do francês, eu primeiro publiquei ele em francês, é esse aqui, Éternels Chemins Éphémères, de 2018 em Paris, e esse aqui foi de 2019. Eu vou ler o primeiro poema, que é justamente uma síntese também dessa live sobre o que é poesia, foi o que você me perguntou lá no início. Então, eu tenho um poema intitulado Poesia é. Poesia é uma canção que ouço, um instante fugaz, um grão de areia na praia, um tesão pela manhã, um gosto de sede, um movimento nu de tai chi, uma carta lida, um haiku de Basho, Mizu, que é água em japonês. Lindamente desenhada, o óbvio se desloca e o não óbvio emerge das forças da terra, forte e saudável, pelas letras escritas, pelas jornadas refletidas, pelo sol que apazigua, pela luz do dia, pela claridade da noite, pelo afago que aconchega sempre. E assim caminho, mais e mais, de dentro para fora. Essa sou eu, instantes que faço e que me fazem. Digo sim ao destino. Mais uma vez, Anand Rao, muito obrigada. Obrigado, Ana, muito obrigado. Agora eu vou voltar para ser a tela cheia. Alguma coisa mais você queira falar, Ana? Agradecer a presença de todos aqui e principalmente a sua iniciativa em me convidar, muito grata. Obrigado, Ana. Vou voltar para a tela cheia, pessoal, só para as despedidas, tá? Pessoal, muito obrigado a quem esteve por aqui. A Ana me lembrou bem, nós temos que agradecer a você. Você é fundamental para nós, você é fundamental para o canal, para todos os nossos veículos. Muito obrigado. Meu nome é Anand Rao, eu sou editor-chefe da TV Cultura Alternativa, que está hospedada no YouTube, youtube.com/TV Cultura Alternativa, do portal de notícias Cultura Alternativa, culturaalternativa.com.br, e também das redes sociais, junto com a Agnes Adussumili, Alternativa, @cultura_alternativa no Instagram e também Portal Cultura Alternativa no Facebook. E os contatos da Ana Rossi vão estar aqui. Abre aí a descrição do programa, tudo que ela me autorizou vai estar aqui, tá? E-mail, enfim, Instagram, o que ela me autorizou vai estar aqui. Valeu, pessoal? Tá, abraço para você, compartilhe esse programa se você gostou. Grande abraço. Agora a nossa vinheta para terminar. TV Cultura Alternativa é a sua TV Cultura Alternativa, é onde você se vê. Cultura Alternativa, aqui é a sua TV, TV Cultura Alternativa, TV Cultura, é onde você se vê, você manda aqui na pauta, a pauta é você. TV Cultura Alternativa, TV Cultura Alternativa, é onde você se vê, a sua TV. TV Cultura, é onde você se vê. TV Cultura Alternativa, é a sua TV.
sua TV, é a sua TV.